momenti belli che mi hai dato. Vorrei tenerti amore un solo istante, per dirti amore mio ti voglio bene, ma tu già non comprendi il mio dolore. Ma tu già non capisci le mie pene. Vorrei sentirti amore un solo istante, per dirti amore mio ti voglio bene, ma tu già non conosci le mie pene. Buongiorno, buon dia. Falamos de São Paulo, Brasil, para o mundo. Qualquer dia desse vou falar, falamos do Amazonas para o mundo, né? Ou da Checoslováquia, ou da Conchinchina. Meu nome é Bento Bifano, divulgo a espiritualidade do Brasil para o mundo, libertando as pessoas das crenças empobrecedoras e fazer com que as pessoas adquiram crenças enriquecedoras. Questa é a vida. Hoje levantei um pouco mais tarde, geralmente eu levanto 6 da manhã, hoje levantei 7h30, fiz o café, uma série de coisas. Aí eu fiquei imaginando, aí veio um estalo. Veio um estalo falar sobre um assunto que eu segurei desde os 3 anos que eu comecei esse trabalho aqui. E nós vamos tratar desse assunto hoje. Vamos começar a tratar desse assunto, que seria sobre essa palavra traição. Tão forte, tão poderosa, tão devastadora na vida humana. Então nós vamos tratar disso de forma simples, clara, objetiva, com responsabilidade, porque nós precisamos mexer nas crenças. Se não se mexer nas crenças, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque as pessoas, a humanidade, de forma geral, criou uma série de crenças. Essas crenças, a maioria delas, são empobrecedoras. Se elas são crenças que nos deixam pobres, então nós vivemos uma vida miserável. Porque nós acreditamos que tal palavra é muito forte, fortíssima. O que seria? Ou por que seria tão forte assim? Por que ela traz tanta desarmonia entre as pessoas? Então ela é forte realmente. Mas ela traz desarmonia porque nós acreditamos em alguma coisa que não é real. É real, mas não é real da maneira que as coisas são feitas. As pessoas precisam ter responsabilidade sobre a vida. O ser humano trai todo momento, trai a si próprio. Então nós vamos tratar disso de forma responsável, clara, objetiva, colocando as coisas no devido lugar, porque é um assunto que o Astral Superior me liberou. Eu estava segurando. Eu não falei para você que tem coisa que eu seguro até eu receber alguma coisa daquele estado. Tá, pode falar sobre o assunto. Então, não é porque o assunto é outro, é porque o Astral Superior vai te preparando mentalmente e espiritualmente para quando você jogar alguma coisa no ar, você tenha a capacidade de fazer entender às pessoas que tem que ter um equilíbrio dentro da vida. Não banalizar com a vida. Porque o ser humano agride a própria natureza, agride o corpo físico, agride a si mesmo, se torna mentiroso, quando poderia ser claro, objetivo, sincero. Uma sinceridade, uma verdade, pode doer no devido momento, mas se ele é colocada com sinceridade, a razão vai se fazer. É a lógica, é as situações, usando nossas ferramentas, nós que chegamos a conclusões harmoniosas dentro da vida. Por exemplo, a pessoa fala tanto em traição, mas a pessoa trai Deus, trai a si mesmo, trai sua consciência, trai os seus princípios que ele veio fazer no planeta Terra. Na parte sexual, ele já começa a trair praticando sodomia, praticando sexo anal, coisa que um local que para de se defectar. Então existe maior traição do que praticar sexo anal. Então, nós vamos tratar desse assunto com muita sinceridade, com muita sobriedade e com muita tranquilidade. Eu sou um profissional da psicanálise, além disso. Eu vou lhe dizer um negócio, o seguinte, que ninguém sabe. Freud, por exemplo, Sigmund Freud, era fixado sexualmente pela mãe. Ele gostaria de ter relações sexuais com a mãe. Isso é Sigmund Freud. Por isso que ele foi a fundo
na análise do porquê, do instinto sexual, é uma série de coisas para chegar no inconsciente. Então nós vamos tratar desse assunto hoje, pequenos detalhes. Não vão pensar que eu estou a favor da traição, que eu estou apoiando a traição. E vou tratar desse assunto com muita sobriedade. Ele dá para as pessoas que estão me conhecendo hoje pela primeira vez, ele dá os remédios para vocês, como fazer para detectar isso e para evitar tudo isso de forma desastrosa. Porque nós acreditamos que quando duas pessoas se unem, com aquele palavreado insosso, sem pé na cabeça, como se um ficasse dono do outro, como se um ficasse dono da vagina da esposa e o outro ficasse dono do pênis do marido. Dois donos. É isso que está na mente das pessoas. E isso não é verdade. Isso é uma crença estúpida, idiota, incoerente com a razão e o bom senso. Que a própria razão não aceita um tipo de coisa dessa. Então as pessoas têm que aprender o que é responsabilidade, o que é amor, o que é respeito entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher. Eu não vou tratar de outros assuntos, de outras aberrações, que não é esse o caso. O meu negócio é tratar entre duas pessoas. Que quando se fala tanto se formar família, família é uma das coisas extraordinárias. Tanto é que eu formei 3. Se eu pudesse, formava 10, 20, 30, 40, o que desse tempo. Né? Você forma a família, tem um relacionamento, chega um momento que por determinadas situações, por crenças, etc., porque os seres humanos são mentirosos, são falsos, não conversam um com o outro, poderiam muito bem os casais conversarem, a coisa é instintiva às vezes, existem coisas que vêm de fora, que nos empurram para uma situação, e não custaria nada conversar. Mas você vai conversar sobre o assunto, os machos, você não sei o que é uma vagabunda, outro não sei o que, já começa as ofensas, então não há diálogo entre o casal. Aí se derrompe, cai precipício abaixo, aí aquela coisa arada que nós conhecemos, e famílias dilaceradas, filhos abandonados, filhos obsedados, filhos cheios de problemas, porque o casal achou que tinha que fazer, porque houve uma traição, não sei que raio que é essa tradição, está tão enraizada na mente humana. Então, meus amigos, eu estou lhe dizendo o seguinte, quando vocês partirem por um relacionamento homem e mulher, tá? Ao menos você não traiam a própria vida. Não pratique sexo anal, que isso é contra a vida. Então vocês estão praticando algo que é contra a vida. E se preocupam em umas coisas que não tem nada a ver com o assunto. Porque a religiosidade criou no mundo essa tal de traição. Eles traem o tempo todo. Eles traem Deus. Eles traem a dignidade. Eles traem a moral. Eles traem a falta de respeito. Eu divulgo e falo que não teve a ver determinada traição. Eles são os maiores traidores do mundo. Os que são os religiosos. E depois vem os outros atrás disso. Os próprios racionalistas cristãos que não entendem nada. São um bando de ignorantes que trocaram a sua religião estúpida pelo racionalismo cristão. Isso é a pura verdade. E quero ver algum racionalista no Brasil do mundo, alguém falar sobre isso, sobre sexualidade e sobre traição, etc. Por quê? Eu sou o único psicanalista que estou dentro da espiritualidade no mundo. Eu sou o único, eu posso falar de boca cheia. Isso é uma realidade. Os outros podem falar o que quiser para dar uma de moral. Essa falsa moral, essa hipocrisia criada pela religiosidade. Isso aí degrina o humano, isso é devastador junto com o ser humano. Ele devasta, degrina a família do mundo. Define o verdadeiro sentido da família. Família é dois homens, um homem e uma mulher, não é dois homens, uma mulher, ter filhos. Isso é família. Agora, não é porque fui no cartório, fui na porra da igreja que fez um casamento que aí se torna família. Se você tem uma casa, é uma casa. Se coloca lá um homem, uma mulher, que tem a procriação, educar a criança, não é só ter a procriação. Procriar qualquer coisa, pelo instinto, essa coisa instintiva que o ser humano tem, que vem da vida animal, como os animais. Como é que os animais produzem? É através do instinto. Nós trazemos esse instinto ainda quando chegamos em vida humana. Então nós precisamos corrigir esses instintos e outros. Então, meus amigos, em vez de se preocupar com tanta coisa nessa tarde, porque eu fui traído. Foi traído do quê? Você era dono de alguma coisa? Se você acredita que era dono, então é traição. Traição do quê? Então, a raiz do mal está no início do relacionamento entre duas pessoas. Tem que ter respeito, sim, um pelo outro.
Mas chega um momento, devido ao tratamento que se tem, que a falta de respeito, que as pessoas não têm respeito, porque ele se torna dono. Então ele acha que pode chutar, pode falar a hora que quiser, como ele quiser. Ele acha que ele pode tudo. Aí o casal casa, o homem e a mulher, já traz a renga da família toda para encher o saco, né? Vem dar palpite em tudo, né? Aí vem o porra do padre para dar palpite como é que tem que tratar sexualmente, se o desgraçado nesse caso não sabe nem o que é isso. Aí vem o pastor para tomar seu dinheiro e ficar falando em Deus o tempo todo, você não pode fazer tal coisa. Então é uma desgraceira que está embladada no mundo, que está trazendo todas essas desarmonias. Então, meus amigos, se vocês querem ser pessoas dignas, não traiam a própria dignidade. Sejam pessoas de caráter. Sejam pessoas que, quando assumiram um compromisso, esse compromisso não pode ser mais levado adiante. Sejam sinceros com vocês mesmos. Conversem. Aqui no Brasil, nós temos leis brasileiras que são maleáveis, não são rígidas. Em outros países, eventualmente, nos países muçulmanos, em outros lugares, existem leis totalmente violentas em cima desse assunto. Então, existe uma maneira. Mas os espíritos, quando são tão relaxados, que eles bagunçam com tudo, como está acontecendo, especialmente no Brasil, com uma baderna nessa parte sexual, esses espíritos terão que reencarnar nesses países onde há total restrição. Porque é uma maneira de educar, de se educar espiritualmente, evoluir. Então, eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui advogando ou apoiando essa tal de traição que tanto se fala, porque na realidade isso é uma crença. Nós precisamos criar mecanismos dentro da espiritualidade de sabermos o que é o certo e o que é o errado. Não magoar outras pessoas. Mas em determinado momento, essa outra pessoa nos magoou, nós devemos manter essa situação e tentar dialogar. Tem que chegar e conversar. O que a pessoa vai fazer? Né? Pode se revoltar, falar um monte de coisa devido às crenças que a pessoa tem, mas ele no fim tem que se curvar. Tem que se curvar porque a razão, o bom senso tem que prevalecer. Se você formular o homem ou a mulher, os dois têm responsabilidade intransferíveis. Se os dois estão se unindo, aquela liberdade que existia antes acabou. Os dois têm que caminhar junto. Se um caminha para um lado, o outro caminha para o outro, como é que vai ter uma família? Como é que vai ter um lar sadio? Daí falta de respeito total. Você não vê aqueles casais bem organizados? No fim de semana eles vão na casa do pai e da mãe da moça, no outra semana vão na casa. Então eles se organizam, um dia vão visitar isso, no outro dia eles vão passear. Então são aqueles casais que estão sempre juntos no fim de semana. Durante a semana vão trabalhar, cada um na sua parte. O homem, a mulher também já está no mercado de trabalho, perfeito. Tem que ajudar, tem o que é possível. Um incentivar o outro. Mas não. Um quer mandar o outro debaixo da pata. O outro quer fazer alguma coisa, quer fazer algo mais adentro do que ele faz, que ser uma simples dona de casa, ou vice-versa. Não, mas o outro não quer. Não, porque se você vai lá, vai acontecer não sei o que lá. Se você faz isso, porque a pessoa é insegura. Quando a pessoa é insegura, ele cerceia a liberdade do companheiro ou da companheira. Então, a palavra não seria mais certo companheiro e companheira. Quando são companheiros e companheiras, são os dois iguais. Caminham. Então, meus amigos, essa tal de traição, que é tão devastadora, ela não existe. É algo criado pela religiosidade, é pelas mentes pervertidas, é pelas mentes que querem escravizar os outros. Usando isso como culpa. Ele culpa a pessoa. Você se torna culpado. Isso aconteceu comigo, meus amigos. Sabe por quê? Quando eu estava no relacionamento cristão, eu tive, logicamente estava no segundo casamento, inclusive o doutor Humberto no segundo casamento, ele foi no cartório, foi testemunha, né? Foi testemunhar, o doutor Humberto foi lá testemunhar que eu ia casar com a dona Isolina, tá tudo bem, beleza, tá, muito bem. Mas chegou alguma coisa, por um tempo, a coisa desencantou, fui embora e tal. Então, eu estava com outra moça, já tinha uma filha com outra moça, eu era presidente do relacionamento cristão no bairro do Butantá. Aí eles, não, você não pode ser mais presidente, você traiu a doutrina de Luiz de Matos. Você sabe que eu me culpei naquela vez?
Eu me culpei e fiquei encabrunhado, sabe? Falei, puxa vida, olha o que é isso, que eu fiz, né? Mas eu nessa época não era psicanalista. Mas isso foi ótimo, porque aí eu fui estudar psicanálise e fui buscar os conhecimentos da vida além da alma. Fui buscar o conhecimento do inconsciente, como é que isso tudo funciona. E nesse conhecimento eu tive as respostas que eu necessitava para poder estar aqui hoje falando isso de peito aberto para vocês. Então, as pessoas, o racionalismo cristão, quando se era uma pessoa abnegada, estava fazendo, por que não veio conversar, me explicar, perguntar alguma coisa? Olha, porque isso para eles era imoral naquela época, né? Logo em seguida, outros fatos aconteceram. A pessoa chegou numa casa aqui em São Paulo, em Santo André, vou dizer o nome. Tinha lá um camarada, pura e simplesmente era um cara casado, chegou lá com a esposa, uma outra moça, falou, essa aqui a partir de hoje vai ser minha esposa. Você sabe que ele não foi expulso? Ele continuou na doutrina por ter feito isso. Depois de aquele cripocô, aquela coisa tudo, um filho acabou voltando para a esposa. São coisas que aconteceram, mas ele não foi expulso. Eu, pura e simplesmente, porque tinha casado com uma moça mais nova, eu não podia ser mais. Então, esses aí são os tipos de coisas estúpidas que aconteceram. Depois de uns tempos para cá, dentro do próprio racionalismo, que estão uma abertura, aquela abertura insossa. Mas nós precisamos fazer as coisas de forma que a humanidade possa viver com tranquilidade, com liberdade de pensamento, com responsabilidade sobre os seus atos. Então, a maior traição, meus amigos, é a prática de sexo anal. Essa é a maior tradição humana, traição. Tá? Quem pratica sexo anal está contra a vida, está contra Deus. É inimigo de Deus, é inimigo da natureza. Isso eles não falam, porque eles não têm preparo psíquico, psicológico ou conhecimento da psicanálise. Então eles não falam de racionalismo cristão, tudo isso que eu estou falando para vocês agora. E, no entanto, nós temos muitos casais que já estão separados fisicamente e vivem legalmente dentro da família. Estão separados fisicamente. Eles vivem muito bem. Um respeita o outro. Cada um faz o que tem que fazer, vai para onde veio e tal. Porque é uma questão da sociedade. Dentro dessa sociedade hipócrita, mentirosa, falsa, estúpida, você não pode ser totalmente aberto. Mas você pode ter sua vida particular de forma equilibrada, sem dar satisfação a ninguém. E, naturalmente, é difícil as pessoas praticarem ou tentarem entender o que eu estou falando agora. É difícil. Mas, se vocês praticarem o que oriento, que é a limpeza psíquica, vocês vão chegar a conclusões extraordinárias. E vocês vão viver a vida. Vocês começarão a ter respeito um pelo outro. Porque você ter respeito um pelo outro, sendo dono, você não vai ter respeito nunca. Porque o tempo todo você está enxovalhando. O tempo todo os casais estão brigando. Estão brigando por uma coisa e por outra, menos por aquilo que realmente está lhe faltando. Por aquilo que realmente eles gostariam de falar. Os casais brigam muitas vezes, vão se dilacerando, vão se separando, vão viver uma vida de miséria, mas nunca se abre para falar o que realmente elas gostariam de fazer, que maneira ou como. Isso não faz. Porque a crença é muito mais forte do que a realidade. A crença atrapalha o progresso humano. A crença deixa a pessoa amarrada dentro de uma corrente. Parece que está amarrada e não consegue a pessoa se soltar. É tão poderosa a crença que foi criada pelo ser humano, né? Porque não existiria, né? Desde a época da pedra, a pessoa vinha vindo naturalmente, depois foi criando as crenças, né? É o ser humano que tem inteligência, tem poder, tem livre-arbítrio, tem a consciência, tem a força de vontade, não usa essas ferramentas para coisíssima nenhuma. Dentro do curso que eu estou dando terça e quintas-feiras, sobre essa parte da espiritualidade, nós vamos destrinchando muitas coisas que estavam atrapalhando a vida de cada um. Mas se eu nunca falei durante esses 3 anos sobre essa parte tão verdadeira, de forma veemente, do jeito que eu estou fazendo agora. Mas com total sinceridade e com total harmonia mental, porque o astral superior me liberou para falar sobre isso. Do contrário, não estaria aqui falando. Então, meus amigos, é preciso, nós falamos hoje um pouco sobre isso, vamos continuar falando durante o tempo. Eu gostaria que os amigos, amigas, etc., que estão me seguindo, procure
dar mais valor o que vocês fazem na vida do que propriamente o que está na crença. A crença é a crença. Foi criada por alguma forma para deixar você escravo, para deixar você infeliz. Por uma crença estúpida como essa, você mata, você suicida, você faz uma série de coisas por uma estupidez que não é real. O que é real é o respeito humano. O que é real é compreender a vida. O que é real, não trair a vida. O que é real, não trair as práticas sexuais reais que devem ser praticadas de forma equilibrada e de forma responsável. Coisa que dificilmente acontece. As práticas sexuais irresponsáveis trazem uma série de transtornos, inclusive os filhos com defeitos físicos. Isso é coisa física, é coisa do mundo físico. Os seres humanos que diariamente colocam ao mundo milhões e milhões de espíritos com defeitos físicos, devido à ignorância de ordem espiritual. Devido aos profissionais que têm conhecimento, não colocar no ar o que eu estou colocando agora. Tá bom, meus amigos? Então, deu para entender mais ou menos o cripocó da situação que eu estou tentando explicar? Eu não estou dizendo, porque as pessoas pegam as coisas pelos cotovelos. Eu fui bem claro que as pessoas, quando se unem, um homem ou uma mulher, desde que começam a namorar, precisam estar os dois abertos, um conversando com o outro. Às vezes a pessoa, quando chega a namorar alguém, porque já fez tanta sem vergonhice por aí, tem tantos maus hábitos, maus costumes, que perdeu o gosto pela vida, perdeu o gosto pela prática sexual produtiva, verdadeira, amorosa, e aí vai, não dá nada, dá certo. Porque ele fez tanta sujeira por aí, que ele tem até vergonha de falar sobre o assunto, então ele omite. Ele omite aquilo que ele gostaria de fazer, etc., com a companheira, com o companheiro, não faz, mas vai fazer com os outros, né? Então, acredito que quando um casal se unir, que começaram a namorar, etc., tem que ser totalmente abertos, tem que ser sincero um com o outro, e tem que ser os dois, não tem que ter mais ninguém no meio. Se fizerem isso, vocês vão levar isso até o fim da vida. Mas, no meio do caminho, entram umas trangueiras aí atrapalhando. Mas quando há espiritualidade, há conhecimento, tem coisa que você procura a vida inteira. Você procura aqui, procura, não dá certo, não dá, não interessa, continua. Continua com o dia, aparece, pode ter certeza disso. Entendeu? Não, entendeu? Tá bom, então deixa para entender outro dia. Muito bem, meus amigos, vamos fazer uma abertura aqui para algumas perguntas, se tiverem, e vamos tocar o barco. É sobre esse assunto, vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, que durante os programas, durante a minha longa vida, eu vou conversar, antes de conversar sobre esse assunto, porque isso é fundamental. Nós precisamos tirar as pessoas do lodaçal. Quando nós falamos com a pessoa do vício, de hábito, de fumar, beber, né? Tudo o resto, mas ninguém fala da parte sexual. A parte sexual, quando é descontrolada, é um vício miserável. Por isso que existe o ciúme. A pessoa, sou eu que sou dono, sou eu que posso fazer isso, né? Aí vem aquele ciúme idiota, por quê? Porque ainda é interferência dos espíritos do astral inferior. Então, aquilo que eu ia falar que era o remédio que ia dar para vocês é exatamente isso, a limpeza psíquica. Se vocês fizerem a limpeza psíquica todos os dias, o casal junto, quando não dá, vai fazer o quê? Quando um outro casal não quer saber de conversa, então paciência, porque então as bostas das religiões para atrapalhar tudo. Então, as religiões são contra a vida. As religiões são contra Deus. As religiões são inimigas de Deus. Falando assim grotescamente. Então, o negócio é o seguinte, se vocês puderem ter uma vida amorosa, realmente, de respeito, entre o homem e a mulher, uma coisa mais linda que pode existir na face da terra. Mas é que nem uma agulha no palheiro, né? Agora eu digo para vocês, é possível, tá? Pode ter certeza disso. Então vamos entrar na parte de perguntas e respostas, vamos bater mais um papo, depois nós fazemos a limpeza psíquica, porque a limpeza psíquica é fundamental. Já tem 37 pessoas. Agora que eu vi com o número de pessoas que estão assistindo, acho que tá ficando bom, porque não é o problema. É que, para mim, se tiver 5 pessoas assistindo, já seria uma grande coisa, né? Porque ninguém sabe o que eu faço no mundo. Eu entro assim, eu vou rolando. Ninguém sabia do horário que ia entrar, ou se iria entrar, né? Então, estamos aí, muito bem. Cristina Barbosa, como é que vai o Portugal? Qualquer dia desse eu vou ter que tomar um vinho lá em Portugal. Tá bom, vamos lá. Meu namorado morreu, o professor sabe, estou disponível se estiver um amigo aceito.
Bom, você pode ter uma série de amigos, e dentro desse amigo poderá acontecer alguém que está disponível, né? Isso, sem dúvida, aquilo que você está imaginando poderá aparecer. Agora, o que eu falei para vocês, dentro do grupo da Universidade do Astral Superior, que um tem que ter respeito pelo outro. Não é porque a pessoa, às vezes, está disponível, etc., que um começa a faltar o respeito. Tem que ser feito tudo com aquela educação, então começa a namorar. Você pode começar a namorar pela internet, pode se encontrar depois, bate um papo, né? Vai tocar no barco e pode chegar, no finalmente, ter um companheiro ou uma companheira, tá junto. Pode até estar junto à distância. Pode até você, daí. Tudo depende. A vida humana ela é fantástica. Você pode se encontrar de vez em quando, uma vez por mês, ou cada 2 meses, ou uma vez por sei lá, cada um namora como quiser. É a liberdade, né? Agora, você tem que imaginar o que você quer realmente, trabalhe sua mente para isso, dê tempo ao tempo, que o Astral Superior sempre trabalha para que as coisas aconteçam de forma favorável. Agora, tem que dar tempo ao tempo, não pode ser afoito, tá? Para ser afoito, basta eu aqui na internet para divulgar a espiritualidade, tá? Mas se eu também não sou afoito, não, eu mantenho a minha serenidade, que isso é muito importante para se divulgar a espiritualidade, tem que manter a serenidade. Se você não manter a serenidade, você não tem a ligação com o Astral Superior. Nesses momentos que você está fazendo o trabalho, ele não pode te envolver. Se você ousar, então é preciso ter muitos conhecimentos para você divulgar poucos. É isso aí. Parabéns pelo trabalho de domingo, bom domingo, Nelmo Getúlio, um grande abraço. Eu sei, querido, muito bem. Bom dia, pessoal, no começo da semana a todos. Irmã Cristina Bose, eu namorava contigo. Bom, comigo você pode namorar o que quiser, pela internet não tem problema, só que eu estou ocupado. Maria Morando, tudo bem, tá, tudo bem. E tem umas coisas que também a gente se apega a outras pessoas, e a mente humana, ela é fantástica. Agora, não existe proibição de você gostar de alguém. Agora, precisa ver que tudo que se faz tem que ter responsabilidade. Tem que ver se a pessoa está ali com uma determinada situação ou não. Agora, eu particularmente estou ocupado. Bom, muito bem. Maria Weisbeck, tá muito bem. Tá? Maria Cristina, gostaria, ele é muito bravo. Agora faz rir. Cadê a bravura que eu tô? Onde que tá o bravo aqui? Eu sou muito dócil, se você quiser saber, tá? Sou muito dócil. Mas na espiritualidade eu não brinco em serviço. Porque você, quando trata de um assunto sério, dentro da seriedade, você não tem nada de braveza, não. O que me deixa às vezes, indignado a situação, devido ao procedimento tão idiota da humanidade. Então, isso às vezes me deixa indignado. Mas se eu mantenho a serenidade, eu consegui esse poder, mesmo estando indignado, em situações, a serenidade ela permanece, porque se eu fizer diferente, eu não tenho assistência do Astral Superior. E se eu não tiver assistência do Astral Superior, eu não consigo fazer esse trabalho, não consigo fazer esse programa. Então, precisa ser duro em determinadas situações, ser sincero, falar francamente e tocar o barco, né? Via, avante que se anda. Tá bom. Vendo porque as crianças sofrem agressão e se ela não pensa. Como é que é? Zelinda Vitoriana, senhor Benito, porque as crianças sofrem agressão e se ela não pensa. A criança pensa. A criança não é criança. É criança, corpo físico. Ela tem um corpo, tem um espírito que está ali. Não existe espírito de criança ou espírito de velho. Existem espíritos, né? O corpo físico determina os momentos que a pessoa está. A criança é agredida pela ignorância humana, pela interferência dos espíritos do astral inferior junto ao casal. O casal, às vezes, gostaria de praticar sexo, a criança está atrapalhando, então ele se revolta contra a criança. Tudo isso estupidez humanas, que quando eu disse que um casal se junta, tem que dizer adeus à liberdade. Quando vem criança, muito mais ainda. Porque aí você tem que direcionar o seu tempo na educação da criança. Mas sempre, quando existe boa vontade, respeito, carinho, sempre só batemos para tudo, tá? Agora, os camaradas, casa, continua com o diabo das amizades que ele tem. Ele quer sair nos botecos para bebericar, ele quer ir no campo de futebol para assistir futebol, deixa a esposa em casa, a esposa jogada com... Então, as coisas não dão certas. Não dão certas, porque não existe harmonia. As pessoas são levadas pelos espíritos do astral inferior, tranco e barranco, para tudo quanto é lado, né? Acontecer alguma coisa no outro lugar, com alguém da família, já pronto, ele
bagunça, briga com a esposa, briga com criança, briga com tudo, como se as pessoas fossem culpadas pelas coisas que vão acontecendo de forma natural no mundo. Nós devemos estar preparados para tudo. Tá? Quando nós quisermos ajudar o nosso semelhante, vamos fazer isso quando está em vida. Desencarnou, o único caminho é fazer a limpeza psíquica, nada mais. Esquecer. Porque os laços de amizade não se interrompem com a morte do corpo. Eles permanecem através da eternidade. Um dia que a humanidade começar a entender esse lado da vida de maneira que é, a harmonia é natural. A harmonia não precisa se forçar. Para você ser harmonioso, não precisa fazer força para isso. Você serve. E você só consegue isso com a prática da limpeza psíquica, sem a interferência dos espíritos do astral inferior. Maria Aparecida Pinheira, Dona Maria Aparecida é boa seguidora, logo ela está fazendo o programa, não sei aonde, mas não há amor entre Senhor Benito, amor entre eu e meu marido, só que perdemos essa vontade de ficar junto. Tem muitos familiares no meio, hoje se encontra internado. É isso, o esposo da Dona Maria que se encontra internado, etc. É estupidez humana, porque as pessoas trocam o relacionamento entre o marido e a mulher pela bebida alcoólica, etc., por outras práticas. Trocam a esposa pela crença, troca a esposa para ir na porcaria da igreja católica, para assistir o bosta do padre falando merda, falando em Deus. Troca a esposa, o marido troca, porque... Isso aí, os dois, tá? Não estou falando só os dois. Às vezes o marido vai, ou às vezes vice-versa. Então, as pessoas precisam... Bom, a realidade, meus amigos, é o seguinte, essa bosta dessas religiões está desgraçando a vida humana, continua desgraçando, e agora a Chavalhoga bagunçou de uma vez, tá? Agora acabou de bagunçar, porque não tem mais freios. Antigamente as religiões ainda tinham alguma responsabilidade, alguma coisa, havia grupo de pessoas que trabalhavam. Agora não, agora está baderna. O negócio agora é só dinheiro. Só dinheiro, tá? É prática sexual totalmente desregadas. Como que um camarada, um padre, diz que ele faz o juramento lá, a castidade, castiga porra nenhuma, tudo conversa para boi dormir, ou ele se torna desmunhecador, ou ele se torna o homem que fica pegando as mulheres dos outros por aí. Isso é a realidade. Ele é homem, é um ser humano. Ele é mais sádico do que um ser humano que trabalha, porque ele é vagabundo, ele não trabalha. Ele é sádico. Então você que é casado, não deixe sua esposa perto de um padre, porque senão tu vai ficar sem ela, tá bom? Entendeu? Entendeu? Tá bom. Quando eu fui para a Itália, eu falei isso para os italianos lá, os caras queriam me matar no começo e depois acertaram na situação que realmente era isso. Então, meus amigos, precisamos falar francamente. Isso é a pura, simples realidade. Pratica a limpeza psíquica, corrija o que der para corrigir, mantenha um relacionamento amoroso, respeitoso entre o casal dentro do possível. Quando não dá, não dá, não deu. Se quiser separar, mesmo separa. Que a gente fala, não, mas já que é bom, separa. Peraí, separa. Existe a parte comercial. Porque um casamento é algo comercial, é algo empresarial, é um negócio. Existe a parte dos bens materiais que precisam ser garantidos. Ora, a pessoa tem direito, você vai perder, né? Então, existem situações que tem que se aguentar a situação, mas se acertar, pode se tornar uma coisa harmoniosa. Tá? Então, as pessoas precisam começar a pensar, raciocinar, deixa de ser muito egoísmo, muito falso, mentiroso, essa coisa toda. Quando você fala a verdade, se doer naquela hora, mas logo em seguida passa. Se você falar uma mentira, você começa a mentir, vai ficar a vida inteira mentindo, vai inventando, daí não tem jeito. A mentira tem perna curta. La mentira ha le gambe corte. Capito? Muito bem. Eu sou Leandro Fulante dos Santos. Bom dia, sou estudante de psicanálise e espiritualista. Parabéns pelo trabalho. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O que o senhor disse sobre a proibição das religiões referente a ato sexual? As religiões têm que ir para o inferno. Ela não tem que meter palpite sobre ato sexual, ela não tem nada, não entende porra nenhuma sobre isso. Então, as religiões têm que ir para o raio que as partes, ela não tem que entrar em lugar nenhum. As pessoas que se libertam, não precisam de religião. Façam o que eu faço, façam o que eu ensino. Saia de tudo que é templo. Monte o templo da espiritualidade na sua casa. Você, como aluno de psicanálise, etc., você vai ser espiritualista, naturalmente, porque o psicanalista tem que ser espiritualista. Se ele for as duas coisas, vai ser um profissional extraordinário. Vai em frente, meu amigo. Seja bem-vindo no mundo dos pensantes. Carlos Jardel Ribeiro Pessoa, padre quer dizer pai, e madre quer dizer mãe. Como pode essa mentira? Nem tem filhos. Perfeitamente.
Padre. Como é que o padre vai ser padre de alguma coisa? Vai ser pai de alguma coisa? Só se for padre ficar desse munhecando. Lá na Espanha, quando teve a guerra lá, a Segunda Guerra Mundial, tinha lá um túnel, tinha um convento de padre e tinha um convento de freira. Debaixo da terra tinha um túnel que de noite a rapaziada passeava, né? E dentro desse túnel tinha os lugares onde os feitos eram enterrados. Então veja quantas barbaridades, meus amigos. O negócio é o seguinte, isso cada um é cada um. Nós que estamos aqui já no campo da espiritualidade, nós estamos no canal do Astral Superior, o canal do Luiz de Matos, vamos tratar a coisa com seriedade, com respeito humano. O respeito humano acima de tudo. Quando você não respeita o ser humano, o semelhante, na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, você está traindo a própria natureza, você está traindo Deus. E continuo batendo nessa tecla. Sexo anal, esse sexo anal que é criado no Brasil, que é uma barbaridade, isso é contra a vida. O órgão de defectar não tem proteção para se ter sexo anal, para estar enfiando coisa e tirando. Agora, entre uma mulher, a mulher tem 16 defesas na parte vaginal para ter o ato sexual de forma sadia. E nós precisamos falar francamente sobre isso. Não podemos ser omissos. Os profissionais da medicina que são omissos são os criminosos e sabem muito bem disso. Então, meus amigos, o negócio é começar a pensar. Porque a porca, na hora que for torcer o rabo, você vai se ferrar. Né? Se você vai trair a própria natureza e trair a vida, você é o maior traidor deste mundo. Porque você trai a si mesmo. Isso vai trazer um sofrimento miserável quando você estiver no seu mundo espiritual. Tá? Pode ter certeza disso. Não existe nenhum fogo, nenhum inferno. Mas só o remorso de você ter praticado tantas imundícias, prejudicando outras almas, que elas foram seus benfeitores em outras vidas, e você as enxovalhou. Você a usou de forma criminosa. Isso vai trazer um sofrimento em cima da sua alma, como se tivesse sido colocado um ferro e brasa. Tá? Por isso que as pessoas depois reencarnam de forma miserável, aguentando uma vida miserável, porque tem dívidas a ser resgatadas, tem aprendizados. A lei do retorno, a lei de causa e efeito, ela é inflexível. Não adianta você berrar. Pode berrar feito um porco, pode gritar o que quiser. Ela é inflexível no momento exato, ela vai te cobrar tudo aquilo que você precisa para aprender. Não é algo punitivo. Você mesmo que determina isso. Você, no seu julgamento, livre da matéria, você fará esse julgamento. E eu faço isso agora, enquanto estou na vida material, porque eu conheço os mecanismos da vida. Então eu me julgo agora, para não deixar para me julgar depois, para que isso possa me trazer sofrimento. E todos os nossos passos têm que ser dados com responsabilidade. Cada passo que nós damos neste mundo nos traz algo de bom ou de negativo. Não tem para onde escapar ou dizer, não, tal coisa não vou fazer nunca, não vou por aqui, não quero ir para... Você pode fazer o que quiser, que pensar o que quiser. Que tu vai ter que entrar no buraco da agulha, vai ter que entrar. Mas dia menos dias, daqui a 1000 anos, daqui a 5 mil anos, daqui a 10 mil, não tem tempo definido. Cada um faz da sua vida um paraíso ou um inferno. Eu tento fazer da minha vida um paraíso todos os dias. Por isso que tramito espiritualidade, me preparei, vou me preparando, busco conhecimento. E isso é o caminho da vida evolutiva. Cristina Barbosa, concordo mesmo, nada de sexo anal, é uma violência, muito bom falar sobre isso. Porque precisamos falar sobre as coisas reais. Porque as pessoas falam tanta coisa, mas o sexo é vida. Sexo é o início, é a raiz da vida. Primeiro ele é impulsivo, de forma, depois vem os filhos, depois se acerta uma situação, mas ele aí continua de forma prazerosa, do respeito humano. Por que não, porque teve filho, não vamos ser estúpido e querer fazer que muita gente, não, mas os animais, está vendo, só faz na apropriação. Como tem algumas religiões de Hare Krishna, umas bosta por aí que vem da Índia, não, só pode fazer para a procriação. Ora, se é uma coisa prazerosa, se é uma coisa amorosa, por que não pode continuar na vida toda? Pode, não tem problema. Fazer tudo com responsabilidade, não tem problema nenhum. Non c'è problema nessuno. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Essa é uma música italiana que me lembrei agora. Ninguém poderá me julgar, nem anche tu, nemmeno você, tá bom? Cada um se julga a si mesmo.
Leonardo Bulenda dos Santos, um excelente domingo a todos, mente saudável de vida melhor. Certamente, minha amiga. Aqui, quando o Senhor estiver falando o mantra, nós devemos repetir junto ou falar mentalmente. Vocês repetem junto, participem junto, não fica só escutando. Se vocês participarem juntos, o benefício é outro. Se você só fica escutando, o benefício é um mais fraco. Entendeu como é que é? Você tem que participar, tem que estar junto. Seguir mentalmente o palavreado junto, tá? Perfeito. Tá, deu para entender? Porque se a vida, você, por exemplo, você vai numa oração cristã, tem a mesa lá que faz as redações. Então você fica sentado feito uma besta lá embaixo, lá só escutando, e você não participa. Os espíritos do seu superior vêm, limpam o ambiente, deixam você calmo, aí você já começa a roncar, até dorme, né? Mas você não participa. Então, na hora de fazer redação, você tem que participar junto, fazer junto. Não é só ficar escutando, tá? Fazendo junto, você está participando, você está fazendo parte. Você não está só sendo um ouvinte, entendeu? Quando você participa, o seu superior precisa de você. Se você não participa, você só se beneficia, mas você não participou. Isso vai engrandecer você, se você fizer isso. E se você fizer isso, a sua mente vai se predispondo para outras coisas. Ela vai participando, ela tem que participar em tudo. Então, essa pergunta que foi feita agora foi bem a calhar, como tu disse. Então, perfeitamente, na hora que está fazendo radiação, é participar. Agora, quando, por exemplo, se tiver um grupo de pessoas, pega 10 pessoas, tiver um grupo, faz uma roda, começa a fazer radiação número 1, e depois cada um faz radiação número 2. Dá umas 5, 6 voltas, lá uns 10 minutos, tá? Todo mundo fazendo irradiação. Mas quando um estiver fazendo, que um passa para o outro automaticamente, todo mundo acompanhe mentalmente a irradiação. Não precisa mexer os lábios, nada, só mentalmente. E quando chegar a sua vez de fazer, você faz. Então, eu estou lhe dando é isso que eu faço aqui, quando a pessoa vem aqui na minha reunião mensal, nós treinamos a maneira de aprender o mais correto possível de fazer a limpeza psíquica. Então, tem muitas maneiras de fazer as coisas mais perfeito possível. Algumas fazem menos, outras mais. A gente vai aprendendo. O aprendizado da vida. Como é que está a questão de horário? Não sei nem a hora que eu comecei, nem me lembro, deixa eu ver aqui, seu nome é 21, não sei nem a hora que eu comecei. Eu comecei aí, meu coisado, agora, Carlos Fedial, estou sabendo dessa história de porque da Sé até a igreja de São Bento, centro de São Paulo, tinha um túnel onde os padres e madres desenvolviam seus abortos, etc. Não é só aqui, não, isso é no mundo todo. Essa sujeira que é no mundo todo. A seta católica é uma das setas mais perigosas do mundo. Ela domina o mercado financeiro, ela domina tudo. Ela tem fábrica de arma, tem um monte de coisa, prostituição, tudo que sujeira está ligado à igreja, ao Império Romano, da Igreja Católica Romana, que é uma sujeira. Na época de Benito Mussolini, ele queria cobrar imposto da Igreja Católica, deu um cripocó do diabo, né? Aquele cara era meio doido, no fim acabou desencarnando estupidamente porque se aliou àquele Hitler. Você sabe por que o meu nome, Benito? Por causa de Benito Mussolini, que meu pai, logicamente era do partido Mussolini, e queria que o Mussolini me batizasse. Só que ele empacotou em 45 e fui batizado lá no caça da igreja lá quando tinha quase 6, 7 anos, me lembro de tudo. História, meu nome tem uma história. Se o Benito Mussolini tivesse vivo quando em 45, ele tinha me batizado e tinha sido mais um idiota no mundo, né? Porque geralmente meu pai me enfiava no governo, mas existem coisas que cada um tem luz própria, não precisa da luz dos outros para andar, né? Então, por aí. Dos Santos, religião dá muito trabalho. Além de dar muito trabalho, enche o saco e deixa você sem prazer da vida, né? A religião é um caso sério, é um perigo desgraçado para a humanidade. Quando você se liberta, meu amigo, quando você estiver livre das religiões, barbaridade, que coisa boa, né? Valeu, Benito. Hildegard Alberdace Drummond. Hoje valeu, Benito. Seja breve assim, não dá, né? Muito bem. Il Duce, Benito Mussolini era il Duce, era a camisa negra, ele usava a camisa negra, levantava o braço assim para cumprimentar, il Duce. Se não cumprimentasse direito, ele mandava matar todo mundo. Bom, ele fez a parte dele dentro da situação do mundo, o Hitler também fez a parte dele, a parte criminosa, mexeu. Eu não estou dizendo que eu apoio guerra de jeito nenhum, né? Jamais apoiaria matança. Mas, no entanto,
Você vê os Estados Unidos estão matando gente a todo direito o tempo todo, né? Invadindo lugar, enchendo o saco, tá? Tá lá, o país do primeiro mundo, né? Que beleza, né? Matar os outros, enriquecer, inventar uma bosta de uma história que foi para a Lua, que não foi nem na Lua, inventou uma NASA lá que fica mentindo de vida extraterrestre, mas não estudam a vida extraterrestre, né? Os outros acreditam. Outro dia até tive uma discussão com minha filha, que negócio da bosta da NASA lá, tá? Então tem muita coisa escondida. O negócio deles é embrodocar. Fazer coisas erradas para poder atirar vantagem. Né? Eles dominam o mundo. Né? Chegou esse outro xarope desse trumpo aí, que disse que ia fazer um monte de coisa, não fez merda nenhuma. Agora tá se cagando, disse que ia fazer um muro lá, nem o muro ele fez mais. Então tem coisa que os caras falam pelos cotovelos. Ele é um empresário. Você acha que ele vai fazer alguma coisa contra as empresas que ele tem no mundo todo? Acorde, meus amigos. Acorde. O que manda no mundo é o poder econômico. Não vai mudar isso de uma hora para outra. Não vai mudar agora. Não vai voltar daqui a 5 mil anos. Vamos fazer a nossa parte. Deixa rolar. Tá bom, meus amigos? Então vamos ver se vamos fazer as radiações. Tentando falar sobre isso. Tá bom. Já chega de falar sobre isso. Vamos falar. Bom. Entenderam? Sexo anal é contra a vida. Sexo anal é traição. Você trai a vida. Você trai Deus, trai você mesmo. Então, começa a mudar daí. É um vício terrível. Tá? Que toca. Porque então, eu não vou nem entrar porque já tem coisa que me enche o saco, né? Tem umas mulheres por aí meio de brodocar e fica propagando nos outros para levar outras mulheres a fazer a mesma merda que ela está fazendo. O exemplo é muito perigoso. Tome cuidado com as pessoas que você tem contato. Se você quer fazer alguma coisa diferente, prazeroso, se abre com o seu companheiro, sua companheira, faça o que vocês quiserem. Fecha a porta, fechou, tira os quadros da parede, tira o quadro de Jesus Cristo, Santa Anastácia, Santo Capecaça, aquelas porra toda, senão não vai ter sexo nenhum, tá? Tira os quadros do padre, lá do pai, da mãe, não sei de quem lá, que tá cheio de gente que no quarto do casal tá com um monte de quadro lá, como é que vai ter uma vida, né? Uma vida ativa, realmente, como devia ser. Então, são tudo besteira que as pessoas fazem, por isso que as pessoas se tornam coisada lá, depois procura o psicanalista, não sabe por quê. Por que eu tô assim? Aí vai no médico, aí toma Viagra, toma não sei o quê, toma um capegaço, toma um monte de coisa. E não aprende a relação da vida realmente como tem que ser. Né? É o respeito humano, o carinho, o prazeroso, essa coisa toda. Piano sem voluntário. Muito bem, vamos fazer a libescito. Valkyria Bertola, agora eu corro das religiões igual o cachorro que corre da carrocinha. Se eu pudesse, na hora que um religioso ou um padre passar na minha rua, eu mandei ele passar da outra rua do lado de lá, né? No entanto, as pessoas... Um dia fui no aniversário, aqui na higiene de um banco aqui perto de casa, aí fui lá, tava lá com as filhas, tudo, tô lá tomando um chopp lá numa mesa lá, tem um camarada lá, começamos a conversar, tal. Aí eu perguntei para ele o que ele fazia. Ele falou, eu sou o padre aqui da igreja, aqui da praça aqui. Falei, quer dizer que tá lá, né? Ele se enfia em todas essas famílias, se enfia em todo lugar, né? Eles vão manhosos, né? Eles são manhosos, são simpáticos, falam bonito. Eles falam na Virgem Maria, falam não sei do quê. Aí você fica imbrocodado, né? Pois esse pessoal... Bom, o padre, quando ele se torna padre, ele nega a família e a pátria. Ele não tem mais família, não tem mais padre, porque ele tem que estar debaixo da pata do Vaticano, ele tem que seguir aquelas ordens. Então o padre, o camarada que se torna padre, ele renega a família e a pátria. Acabou. Ele é um ser humano autônomo que pertence ao Vaticano. O Vaticano é dono da vida dele. Ele vai ter que fazer o que o Vaticano determina. Tá bom? Então vamos lá. Maria Aparecida, pena que pulou a minha pergunta, o meu pensamento sobre sexo anal. Bom, eu não sei se você fez a pergunta, se o seu pensamento sobre sexo anal, se eu pulei, se não pulei, faça de novo. Se for sexo anal, já te falei que sexo anal é contra a vida. Pronto. Se é isso que você queria saber. Acho que já expliquei, falei claramente, amplamente sobre o assunto. Não existe sexo anal, isso é coisa de brasileiro, de idiotas. Tá? Existe sodomia. Sodomia é contra a vida. Tá? Isso não importa se homem com homem, mulher com mulher, ou mulher não sei onde, sei lá, que tá enfiando coisas aí em lugar não tem piada, então, as pessoas são tudo desequilibradas. Quando existe a obsessão, não há harmonia da maneira que tem que ser.
Eu concordo com você, Maria Pinheiro, tal coisa, Pinheiro, tal. Bom, muito bem. Minha Maria amiga, também não vi a tua pergunta, mas sua é uma autêntica violência, perfeito. É isso aí, é assim que você tem que interagir entre vocês aí, vão conversando, especialmente no grupo da Universidade Superior, é para vocês interagirem um com a outra. Quando tiver algum problema, mas encrencado, a gente destrincha, a gente se une, bate um papo junto, a gente vai destrinchando. Questa é a vida. Muito bem. Vamos fazer a limpa específica? A pessoa não deve pedir saúde a Deus. Rita Maria Silva Araújo. A pessoa não deve pedir saúde a Deus. A pessoa não deve pedir nada para Deus. Deve fazer a limpa específica e nada mais. Deus não é cachorro, não é cão de guarda para estar atendendo as pessoas. E tem outras coisas no universo. E depois, se Deus não existe um simbolismo único, não é? São milhões, bilhões, bilhões e bilhões e bilhões de espíritos do astral superior que nós falamos, que nós vamos nos tornar um dia isso. Nós vamos fazer parte disso tudo. Mas enquanto isso não acontecer, vamos fazer a parte que nos compete neste mundo, para caminharmos rumo ao infinito, até passar pelo buraco da agulha, como dizia o Cristo. Muito bem, meus amigos. Então, este aqui é o canal de Luiz de Matos, o canal do Astral Superior, onde se divulga a espiritualidade com respeito à vida, com respeito humano. Ao Astral Superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores,
para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Mas é mais justo fazer uma irradiação para as pessoas que estão me assistindo neste momento, para as pessoas que estão no ao vivo neste momento. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem, meus amigos, que tenham um bom domingo, que tenham paz, tranquilidade e harmonia para enfrentar as vicissitudes da vida. Prazerosamente, respeitosamente. Namastê.